A graça e a paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 12º dia. Até aqui foram 12 lições, no total de 21 lições. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade de um líder. Autoridade de um líder. Afinal de contas, para que serve uma autoridade? A autoridade ela serve para servir. A autoridade ela está ali para cumprir algo maior que ele. Ninguém que ocupa uma posição de autoridade ocupa para si mesmo ou para ser servido. Então, nós temos autoridade para fazer coisas que estão alinhadas com o coração de Cristo. Agora, eu tenho que falar algo para você. Ninguém chega numa posição de autoridade sem pelo menos 3 elementos. O elemento da intimidade, de buscar a presença de Deus, de ser revestido todos os dias. Afinal de contas, se fosse algo único, nós invocaríamos o nome do Senhor e seríamos cheios todos os dias. Mas a palavra mostra que desde a peregrinação do povo de Deus saindo do Egito para a Terra Prometida, o maná caía e só dava para aquele dia. E no outro dia tinha uma outra porção de maná. Ou seja, Deus quer cuidar de você hoje, busque Ele amanhã, porque você vai sempre depender dEle. Outro ponto é a palavra de Deus. Esmiuçar a palavra. Essa é uma autoridade que ninguém te tira. A palavra está disponível para você. Nós somos um país que a Bíblia está disponível. Existem lugares do mundo que os cristãos não podem ler a Bíblia em locais públicos, nem prestar culto. Mas nós somos privilegiados. Nós temos liberdade de comer a palavra. E através dessa palavra gera vida em nós. Outro ponto, uma autoridade só acontece se você tiver a unção. A unção é justamente poder de Deus. Poder de Deus que atrai os olhos dos homens. E o poder de Deus que faz maravilhas, sinais e prodígios. É isso. Você como líder em treinamento, líder de célula, deve, no seu secreto, cavar materiais preciosos em Deus. Revelação da palavra, enchimento do Espírito e uma vontade desesperada de fazer a obra de Deus. Quem estiver do seu lado vai perceber quanta vida de Deus você tem e tudo vai fluir. A nossa resposta como igreja é reconhecer que você foi chamado, separado, ungido e que você carrega a glória de Deus por onde você passa. Leia comigo esse texto aqui agora. Esse texto que eu vou ler está em Mateus, capítulo 28, no verso 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você crê em Cristo? Pois bem, Cristo em você, autoridade em você. Da mesma forma que ele disse que ele tinha toda a autoridade, quando nós aceitamos Cristo, essa autoridade vem para nós. E é em nome dele que nós curamos enfermos, libertamos os cativos, batizamos em nome dele e declaramos o reino de Deus aqui na terra. Todo líder de célula, todo líder em treinamento, toda célula é um pedacinho do céu aqui na terra. Nós fazemos coisas que outras áreas não fazem. A medicina pode salvar o corpo, mas não salva o espírito. O direito pode defender aquilo que é moral perante os homens, mas o direito, por exemplo, não coloca ninguém na vida eterna. A engenharia constrói casas, a engenharia organiza cidades, mas a engenharia não consegue nos dar pensamentos bons. Você já parou para pensar que você é um privilegiado? Nós somos privilegiados. E por último, para que a gente possa finalizar a lição de hoje, você sabia que para que nós possamos viver o melhor dessa terra, nós precisamos orar como se tudo dependesse de Deus. E nós precisamos fazer como se tudo dependesse de nós. Eu creio que os líderes que estão à frente das células, eles até pagam preço pelas vidas, mas talvez só vai de forma superficial e rasa. Hoje eu quero desafiar você a ser extravagante, no sentido de experimentar um pouco mais da morte para liberar a vida, experimentar um pouco mais da perca para receber o ganho, experimentar
de fato, o sobrenatural, para que o natural aconteça. Olha esse texto aqui da palavra de Deus, ele está na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O apóstolo Paulo disse isso. Ou seja, quando você se consagra, se compromete, quando você sofre o dano para que o outro seja abençoado, beneficiado. Uma ilustração simples, num ônibus lotado, é comum, ou pelo menos deveria ser assim, os jovens saírem dos seus assentos para oferecer esse lugar para as pessoas mais velhas, gestantes, os que têm alguns problemas físicos. Isso nos fala de deixarmos que eles fiquem no conforto e nós experimentamos o desconforto. Então, você, líder de treinamento, líder de célula, o que você ainda não fez que você pode fazer? Quando você quer ter um resultado diferente, você tem que mudar os seus processos. Talvez o mais comum é olhar naturalmente as cadeiras vazias das células, a frieza espiritual dos irmãos, uma célula sem sinais, sem prodígios, sem milagres e reclamar. Mas a pergunta é, o que nós podemos fazer para liberar fé? Quantas horas por dia nós oramos? Quantas vezes por semana nós visitamos os membros da célula? Mandamos mensagem, ligamos? Ou um teste simples. Quantas vezes você, líder em treinamento, procurou seu líder para estabelecer um propósito de oração ou pedir ajuda? Quantas vezes você, líder, buscou no seu discipulador uma reunião para organizar a estratégia para fazer a célula crescer? Você observou que a gente realmente precisa, como Cristo, ele morreu a morte de cruz para que nós possamos ter a vida. Que você precisa morrer para que a sua célula cresça. A morte libera a vida. Então, não fique só no pensamento, na teoria. Se comprometa agora, nesse instante, para tudo que você estiver fazendo e decida oferecer algo para o Senhor como cumprimento do propósito. Se tem valor para você, o Senhor aplica valor também. Então, nós vamos ser uma igreja, vamos praticar o amor, não de teoria e de palavras, mas de atitude. Então, morra pelo teu irmão, morra pela tua casa, morra por esse evangelho. Não estou falando literalmente, você não precisa chegar nesse extremo, mas se te dói, se te incomoda, se tem um preço a ser pago, você sabe que você está dando peso, dando valor. E tudo aquilo que tem a nossa atenção cresce. Uma planta, ela cresce se a gente regar. Um animal, ele é saudável se for bem cuidado. Assim será nossas células. Amém? Agora, sai daqui decidido a fazer algo que você nunca fez para ter algo que você nunca teve na sua célula a partir de agora. Deus te abençoe. Até amanhã, 13º dia. Esses 21 dias vai transformar a sua vida e a sua célula. Deus te abençoe. Até mais.